Fala de saúde, porque nas últimas semanas, mais de 5 crianças receberam diagnóstico de meningite bacteriana aqui em Blumenau. A informação levou a vigilância epidemiológica a emitir um alerta ao município. A meningite é a inflamação das meninges, as membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal. Pode ocorrer por infecção, por micro-organismos, reações a medicamentos, lesões e doenças autoimunes. A grande preocupação é quanto à gravidade da doença. Pode levar à morte e deixar sequelas ao infectado. Por isso que a gente precisa estar bem informado sobre esse tema e nós recebemos hoje o secretário de Saúde, Marcelo Lanzarin. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Vanessa. É uma satisfação poder estar aqui conversando com o teu público para falar um tema muito relevante, é o que nós estamos agora passando nesse momento bastante difícil com esse aumento do número de casos de meningite aqui no nosso município. Verdade. E aqui comigo também a neurologista e neuropediatra Lenise de Souza Pontes Freitas. Boa tarde, Lenise. Boa tarde. Eu até agradeço estar aqui também, porque a gente tem que estar sempre esclarecendo, né? E lembrando de quando eu vim para Blumenau, que eu também não sou de Blumenau, mas já me sinto da casa, né? Era a época do pool da meningite e não tinha o recurso que temos hoje. Realmente, nós tivemos um momento muito difícil naquela época. Eu acho que até deixou sequelas em Blumenau. Isso era que época, doutora? Olha, mais ou menos 79, 80, 81. Eu fui a primeira neuropediatra de Blumenau, né? Então, a gente teve logo esse choque, assim, e foi... assim, realmente foi uma época muito sofrida. Hoje, graças a Deus, a gente tem outra realidade. A gente veio acompanhando, né, doutora, inclusive a vacinação, né, ficou mais intensa nos últimos anos, amenizando também os impactos da meningite. Antes era um horror, né? Era uma situação extremamente complicada. Olha, foi tão difícil que naquela época eu acho que foi mais difícil até do que essa onda da pandemia do Covid, porque muitas crianças morreram, outras lesadas, né? Muito triste. E era meningocócica, então bem complicado. Me lembro daquela época. Vou aproveitar e conversar com o secretário para nos atualizar sobre esses dados. Desde que veio esse alerta, né, de meningite, a gente ficou muito preocupado. Como então estão as crianças? São quantos diagnósticos ao todo aqui no município? Bom, Vanessa, nos últimos 60 dias nós tivemos mais de 40 casos já confirmados de meningite aqui no nosso município, tanto viral quanto bacteriana. A maioria delas tem sido em crianças, realmente. Nesse momento nós estamos com 11 pacientes internados, 10 de Blumenau, 6 são crianças, 4 são adultos e temos uma pessoa idosa do município de Gaspar que também está internada aqui num dos nossos hospitais. A evolução em todos esses casos foi extremamente positiva. A meningite realmente, ela potencialmente é uma doença muito grave, ela pode, além de sequelas, se não tratada adequadamente, inclusive levar a óbito, mas nesses casos todos que nós acompanhamos até agora e a vigilância epidemiológica faz esse monitoramento, todos eles evoluíram bem, tanto os casos virais quanto aqueles de meningite bacteriana. Isso, inclusive, nós acreditamos justamente pelo fato de que essas crianças estavam vacinadas, ou seja, já tinham um fator de proteção, por isso que não evoluíram para as formas mais graves. Então é muito importante realmente estar vacinado. Antes de perguntar como está o trabalho da vigilância epidemiológica, aproveito para perguntar para a doutora como é então a transmissão da meningite. Olha, a meningite bacteriana, a meningococa, ela é bem mais agressiva na parte de contaminação, mas toda ela deve ser levada a sério. Graças a Deus, não só a meningite sempre é um quadro preocupante, mas a cidade melhorou muito em condições, depois que veio a universidade, a UTI pediátrica. Nós temos uma cidade que é outra na época que eu vim. Então, eu gosto, um caso preocupante, mas eu gosto de tranquilizar as pessoas, de dizer que agora nós temos recursos melhores. Não é para puxar saco do secretário, não, mas ele sempre foi atuante. Mas foi evoluindo. Eu vi o crescimento do Marcelo, tanto na parte do idoso como na parte da neurologia. Então, eu acho que a cidade mudou também, tem mais recursos, tá? Então, eu quero até tranquilizar as pessoas. Pode ir, porque hoje a formação de um profissional do pronto-socorro, ele já está apto a tratar, ele já sabe como agir. Então, eu acho que nós temos, assim, com a vinda da faculdade, com melhorias dos hospitais, nós podemos até tranquilizar as pessoas em que realmente é uma doença grave, mas nós já temos um respaldo bem maior. Isso é bem importante. Secretário, algumas crianças conviviam no mesmo ambiente, né, nas mesmas unidades de ensino. Como que está a questão da vigilância epidemiológica
epidemiológica, esse olhar para esses ambientes? Então, é justamente isso. E esse é o papel, inclusive, da vigilância epidemiológica, monitorar, entender como se dá a transmissão, né? No caso aqui da meningite, mas de todas as outras doenças. Nós identificamos que a maioria desses casos realmente tem ocorrido na região da Escola Agrícola Água Verde e Velha, tem se concentrado a maior parte absoluta dos casos, temos em outras regiões, mas a maioria deles ocorreu nesses locais e sim, algumas crianças frequentavam o mesmo centro de educação infantil, a mesma escola, não eram todos os casos no mesmo local. Nós atuamos já fazendo orientação aos pais, orientações também aos profissionais das escolas, no sentido de que prestem atenção nos sintomas, né? São sintomas bem característicos, também a questão de higiene dos ambientes, a manter os ambientes mais ventilados, enfim, nós estamos fazendo todo um trabalho junto dessas escolas, junto da comunidade, orientando essas regiões, principalmente onde os casos se concentraram. Secretário, você comentou em sintomas, né? Quais sintomas devemos observar nesse momento agora? Porque muito mais do que olhar a caderneta de vacinação para saber se o filho está vacinado ou não, é um momento de observar a possibilidade de algum sintoma. Claro, sem dúvida. A meningite, como qualquer outra doença infecciosa, né, provoca uma inflamação e com isso nós temos a presença da febre. A febre, dor de cabeça, dor nas articulações, mudança de comportamento, às vezes na criança ela pode ficar mais apática ou ao contrário, mais irritada, a dor de cabeça e rigidez de nuca. A rigidez da nuca é um sinal bem característico da inflamação das meninges. Então, quem está com meningite normalmente tem dificuldade de mobilizar a cabeça, é um sinal de alerta. Então, é importante que os pais prestem atenção, levem a criança nas nossas unidades de saúde. Como disse a doutora Lenise, nós temos estrutura para o atendimento desses casos, nossos hospitais são hospitais de referência e os nossos profissionais da rede pública também foram orientados com relação à suspeita e esse aumento do número de casos. Portanto, estão atentos e orientados de como encaminhar nesses casos onde os pais levam essas crianças com esses sintomas que podem ser de uma suspeita, né, de meningite, e aí começa todo um trabalho de investigação, inclusive. Doutora Lenise, quanto à vacinação, hoje essa vacinação contra a meningite já está prevista no município, hoje, né? Graças a Deus, a consciência da vacinação, da imunização é muito grande. Então, não só os pais, mas vejo que os pais têm preocupação em deixar a carteira em dia, a própria escola vigia e o pediatra também na puericultura. Então, hoje nós temos vários assim, interessados em ver se a vacinação está sendo feita, né? Agora, o que eu queria também completar é que o vômito é um sinal importante, mas como há uma hipertensão intracraniana, porque é um processo inflamatório, o vômito tem jato, não tem náusea. E outra coisa também, que às vezes a meningite meningocócica é tão traiçoeira que o primeiro sintoma pode ser a morte. Nossa. Pode ser a morte. Pode ser de repente. Pode ser morte súbita e vai vir a meningite, né? Agora, as petecas, aquelas manchas, né? Elas são mais de membros também podendo estar no tórax, ela também é uma grande alerta. E a gente tinha e tem ainda como observação. Quando é criança, pensou em meningite, funciona, porque a evolução é mais rápida. Agora, quando é adulto, você pode até botar em observação, porque ela vai aparecer e é menos aguda, assim, em termos de óbito, né? E de lesão, porque já é um cérebro já formado. Então, criança, pensou, funciona. A punção não é invasiva demais. Toda pessoa que trabalha em linha de frente sabe fazer a punção, não é um bicho de sete cabeças, não deve ser adiado. E quando é turvo, pode colocar no isolamento, é bacteriana. E, às vezes, a água de rocha, que a gente fala, só que a pressão aumentada é um grande sinal. Agora, o laboratório também é importante, mas o laboratório demora um pouquinho. Então, é turva fazer o isolamento, né? E a pressão passar alta por avaliação, também, né, doutora? já é um sinal, assim, de preocupante, que é uma meningite, né? Mas lembrando que ela também pode ser não só a meningocócica, mas a tuberculose, né? Com essas doenças com baixa de imunidade, muita gente tem meningite. E esse surto agora, não sei se o Marcelo teve dados, mas como teve uns dias muito frios, a gente fica mais trancadinho mesmo. O confinamento também é aparecer, importante. vão aparecer alguns sintomas semelhantes, né? Não, o confinamento desses dias de frio é que fez a contaminação maior, acredito eu. Verdade. Porque todo mundo ficou meio presinho, né? Então, isso aí deve ser evitado, mesmo nos dias frios, tentar fazer
um arejamento maior, né? Então, essa preocupação e da higiene, né? Claro. Secretário, reforçando então, você comentou mais de 40 diagnósticos aqui no nosso município, 11 pessoas atualmente internadas, são 6 crianças, 4 adultos, 1 idoso. E teve confirmação de um idoso que veio a óbito por causa de meningite? Nós tivemos sim um óbito confirmado agora pela Secretaria de Estado da Saúde, mas é importante ressaltar que esse óbito, na verdade, ele estava em investigação já há um bom tempo. Não é uma pessoa que se contaminou em Blumenau, ela veio doente já de outro estado, então ela não faz parte desse momento, desse número de casos que começou a aumentar nas últimas semanas, né? A investigação acabou concluindo que sim, foi um óbito por meningite, mas reforçando, foi uma pessoa que veio de outro estado, já contaminada, estava doente e acabou vindo a óbito. Nos últimos 60 dias, nós tivemos, como eu falei, mais de 40 casos confirmados, nenhum deles evoluiu para um quadro mais grave, como eu disse, nós acreditamos inclusive porque eles estavam vacinados, e aqui vale reforçar. O Sistema Único de Saúde disponibiliza a vacina contra a meningite. Ela ocorre já no primeiro ano de vida, Vanessa. A criança recebe a primeira dose aos 2 meses, depois aos 5 e uma última dose de reforço para completar o esquema vacinal aos 12 meses. Também aos 11 e 14 anos, o Sistema Único de Saúde disponibiliza uma outra vacina também contra a meningite. Portanto, as vacinas que são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde cobrem mais de 70% a 80% daqueles micro-organismos que potencialmente podem causar a meningite. Por isso é muito importante, procure prestar atenção no calendário vacinal do seu filho, leve até uma unidade de saúde, os profissionais também podem fazer essa checagem e orientar as pessoas com relação a esse quadro. Secretário, muito obrigada pelas informações. A gente conversou com Marcelo Lanzarin, secretário de Saúde aqui do município, também com a doutora Lenise dos Santos Pontes Freitas, né, que tem as informações, é neurologista, neuropediatra aqui no município. E você que está acompanhando aí o Ver Mais, está de olho, está ligado aqui na ND TV Blumenau, precisa ter informação, né, porque diante de um alerta de meningite, o que a gente precisa é de informação e correr atrás caso apareçam sintomas. Obrigada mais uma vez pela presença. Eu só queria fazer um adendo assim. Doutora. A cidade mudou de perfil porque ela está recebendo muitas pessoas de fora. Não há nenhuma crítica, porque eu também sou de fora e fui super bem recebida em Blumenau, que, aliás, me sinto blumenauense, né? Mas, como vêm pessoas de fora, não é só meningite, outras situações podem acontecer também, que estão trazendo o Brasil uma realidade diferente, né? Então, que a gente tenha essa preocupação, que eles sejam bem recebidos, como eu fui, né? Mas que não só doenças infecciosas, mas o jeito de ser, compartilhar tudo. Então, isso é que continuem bem-vindos, que nem eu fui, e é isso aí, a gente tem que preocupar com essa vinda dessas pessoas. Também, né? Isso vai acontecer, o fluxo normal da cidade, né? Obrigada, doutora, pela presença mais uma vez. Secretário, mais uma vez, muito obrigada.